Beleza, Bilma Caatinga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, peço favor para ver o vídeo até o final. E quem já é daqui, por favor, acompanhe. Peço também para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, tocar o sininho para ver outros conteúdos e assinar. Esse canal é muito importante. Assinar, comentar abaixo, tudo isso faz parte do mundo do YouTube, universo do YouTube. Então vamos falar aqui alguns pontos importantes sobre a questão do desaparecimento de espécies no planeta. Tem muita gente aí achando que não, tem vários motivos, mas eu vou pontuar aquilo que a gente tem visto. Até vi recentemente, parece que o estado do Ceará proibiu o uso de aeronaves na pulverização, ou seja, no envenenamento, nos chamados agrotóxicos, agros defensivos, que, se não foge a memória, ano passado voltaram lá nas duas casas, bicameral, pensa no Congresso, na verdade, no Legislativo Brasileiro, tem de outros países também, mas vou falar do Brasil. A Câmara dos Deputados com 513 deputados federais, e o Senado Federal com 81 senadores. Então, nas duas casas, sancionado pelo executivo da época, a questão da mudança de agrotóxico para pesticida. Pesticida é um nome que reporta a coisa muito ruim. Só é pensar que quem for cristão, nem todo mundo é cristão, quem assiste esse canal aqui tem todo tipo de pessoas, mas diferenças crenças e até sem crenças, mas pode ver lá o que é que diz o que é a definição de peste. E pesticida vem de peste. Então, só a gente tem de curiosidade. Então, eu vi assim, eu não quis, no caso, falar, comentar, porque era dar palco para doidinho de bairro, doidinho de grupo do WhatsApp, essas criaturas. Então, a gente deixa para lá para não alimentar. A gente faz conta que não ouviu. O cara dizendo que o uso de veneno no Brasil, ele segue critérios, nem lugar do mundo, no Brasil menos ainda. O Brasil, acho que, como eu disse outro dia, se ele não tiver com a medalha de ouro, ele está com a medalha de prata em termos de, no ranking mundial, em uso de aplicação de veneno. Inclusive, não parar de fabricar, só é pensar o DDT, que era um dos venenos mais violentos, foi estudo dos Estados Unidos, lá dos pesquisadores, que ele passava transferindo de um nível trófico para outro até 35 anos. O veneno ativo, o poder ativo. Inclusive, se a gente pega numa cadeia alimentar, para estar acima da cadeia alimentar, posso até deixar aqui uma ilustração. Vamos imaginar uma cadeia alimentar, vou citar aqui uma. Pode ser muitas, mas vamos pensar. No caso, milho. Milho é uma gramínea, está no grupo das gramíneas. O milho serve de alimento, por exemplo, para o rato. O rato serve de alimento para uma cobra. E a cobra vai servir de alimento para, vamos imaginar nessa questão, vai servir de alimento para o gambá. E o gambá vai servir de alimento para o gavião. Olha quantos níveis tróficos tem nessa cadeia. Mas tem outras situações. Na verdade, na prática, a gente não tem cadeia. O que é dito pelos cientistas? A maior concentração do veneno está no topo da cadeia, ou seja, lá no caso ficaria aí por conta do gavião, não era o rato. O rato ele tinha uma concentração, mas por massa o percentual seria menor, e quanto mais se estendendo para o final da cadeia alimentar, maior concentração percentual, maior percentual de DDT, por exemplo, na biomassa do organismo vivo. Então, entendendo isso, os outros venenos não têm carência. Eu vou dizer conhecimento de causa, que eu trabalho na área rural, trabalho no núcleo de moradores 10, são 29, parece que, divisões aqui só no município de Petrolina, de projetos irrigados. Uns são C, outros são NM, que é núcleo de moradores, o outro é comunidade, o C. No caso, os seres, C1, C2, C3, até onde eu sei, não sei se tem o C4, é poucos, era onde moravam os administradores, os engenheiros dos projetos, quando começou a irrigação aqui no submédio de São Francisco, em Petrolina, no início da década de 1980. E como a gente está falando da década de 1980, eu vou
falar de algumas coisas aqui. Então, eu trabalho lá e vejo os alunos no dia a dia, eles falam, por exemplo, o Fradin, ele tem um tempo de atuação mais intensa de 6 meses. Então, vamos pensar plantação de ciclo curto. Pegar mesmo, por exemplo, a melancia, o melão são muito cultivados aqui, o tomate e tantos outros produtos. Esses produtos você vai receber uma carga de veneno porque aplicou esse tipo de veneno. Então não tem isso. Mas tem técnico, mas os caras lá da lavoura eles não respeitam isso. E a maioria dos vezes nem contrata. E quem contrata, o cara manipula, porque o cara quer ganhar o dinheiro, ele é um contratado, ele acaba aplicando veneno sem seguir a tal carência. Como a gente falou na década de 1980, em 1982, aí é onde eu quero chegar. Isso não é só na ficção não, mas foi ficção. Eu lembro que eu era bem jovem, não diferente de hoje que eu tenho mais de 60 anos, virando os 61. Mas na década de 1980, mais precisamente no ano de 1982, eu não vi no mês de julho, mas vi no mês de agosto. Foi lançado o filme, eu deixo aqui um print, o Blade Runner. Blade Runner era um filme que falava de uma certa forma de inteligência artificial, o que é realidade. E nesse filme, eles abordavam a questão da possibilidade do homem destruir o planeta. Ou seja, o homem criar um ser artificialmente e esse ser e destruir o planeta. Bom, se isso vai acontecer, foi ficção, é muito interessante, não vou dar aqui spoiler do vídeo, do filme. E aí, mais recentemente, isso eles projetavam para o ano de 2019. Pronto, nós já passamos do ano de 2019, estamos no ano de 2023. Mas em 2017 foi lançado. Mas muita coisa do que falar está aí, é realidade. A inteligência artificial chegou até um pouquinho antes do ano de 2019. Se a gente for pensar, já está aí os criadores, os grandes mentores e arquitetos da inteligência artificial estão falando para coisas mais sérias. Inclusive tentar dar um break, dar uma parada, dar uma segurada, pisar no freio, ou travar, puxar o freio de mão para segurar, porque a coisa é pesada. Apareceu o Blade Runner 2049, ou seja, 2049. Então, apareceu esse outro filme, que é numa geração, seguindo em parte o que já estava, dizendo que o planeta pode ser destruído, o ser humano, a espécie humana pode ser extinta em 2049. Quem viver, verá, ou não. Mas isso é possibilidade, não é descartada de hoje. Ela já foi explorada na ficção, e eu gosto muito, já falei em algum momento, 10 mil anos atrás no canal, eu gosto muito de filmes do tipo ficção, filme de história, que conta história, assim, baseado em história. Eu não gosto muito de filme de ação, de guerra, essas coisas não, mas filme de ficção eu acho muito legal. Sempre assisti muito, quando pude. Hoje nem tanto. Mas entendendo, a agressão do homem, nós estamos num processo que é irreversível. A gente lembra que a última glaciação já faz alguns milhares de anos que aconteceu na Terra, isso demorava muito, mas o que está acontecendo no planeta, isso afeta meio mundo de situações de seres vivos, e dentro disso tá todos os seres vivos, tá as abelhas. Imagina o desaparecimento das abelhas. Lembro, são insetos, de um modo geral, o filo artrópoda, e tem, por definição, seria com pés articulados, mas tem todo o corpo e estrutura, as pernas, tudo, antenas, asas articuladas. Eles são bem sucedidos, são muito adaptados. Porém, as mudanças, e lembrando, uma mudança climática, muita gente faz confusão, ela não é rápida. Não é rápida por meios naturais. Às vezes demora milhares, milhões de anos para acontecer uma mudança climática. Demorava no planeta. Porém, quando quando começou a primeira revolução industrial, isso lá no século XIX, a coisa andou muito rápida. O que o homem destruiu o planeta é calculado pelos especialistas em mais de 50 vezes a agressão ao meio ambiente como um todo do que os seus primórdios da sua existência aqui no planeta. Então o homem é o único organismo vivo, fica bem claro isso, a única espécie que tem possibilidade de destruir o planeta. Sabe-se que muitas espécies foram extintas antes diretamente da existência do homem, que é o caso dos dinossauros, que era um grupo de répteis.
porém não tem uma explicação. Porque em ciência, a gente quando trabalha com ciência, quando aborda ciência, a gente não trabalhamos com ciências, exatamente, ciência da natureza, aqui a gente não vem com a abordagem do ponto de vista de cálculo matemático, até usa matemática, todos os conhecimentos humanos, a gente não vem aqui com cálculo, com a definição exata. Mas isso talvez demorasse muito tempo. Foi acidental até a extinção dos dinossauros, foi de fato o que é uma teoria que caiu um meteorito e causou um impacto muito grande no planeta como um todo, e os dinossauros ficaram sem alimento. Isso é apenas hipótese, que não tem como testar, tem como analisar, mas vai chegar a algum resultado, não se sabe. O fato é que todos vocês estão bastante ameaçados, e como abelhas é um bicho extremamente importante para os demais seres vivos, haja visto as plantas que produzem maior quantidade de alimento, a gente tem alimento de outras plantas, por exemplo, até onde eu sei, o único grupo de planta aqui, fora das angiospermas, que produzem alimentos, são as gimnospermas, as araucárias, nem todas, porque elas produzem o pinhão, ou pinos, que é chamado, que serve de alimentos, é utilizado no sul do Brasil, por exemplo. Mas é muito pouco, eu diria que é quase irrelevante quando se compara, quando leva uma análise do que consumimos. E essa alimentação depende diretamente das abelhas, das plantas das abelhas, que as abelhas vão fazer a polinização e as plantas vão produzir. Tem vários exemplos. A gente pega a gente consome uma dieta bastante, nós humanos, bem diversificada, e a gente tem que prismar por isso. A gente sabe, quando a gente pega um fruto que tem baixa qualidade, teor de frutose, que é açúcar, os açúcares e tudo, que quando tem sabores não agradáveis, muito palatáveis, isso implica que, na verdade, houve ali uma produção sem polinização. Vai produzir o fruto do mesmo jeito que produz, porém a qualidade é lá embaixo, não tem qualidade. Isso serve para uma manga, uma banana. Banana nem tanto, porque a banana é uma partenocarpia, mas ela melhora a qualidade quando, apesar de não ter sementes que germinam, as sementes delas são estéreis, de um modo geral, mas isso melhora a qualidade de um melão, a melancia, todos os produtos, mamão, o que a gente consome no nosso dia a dia, e grãos. A produção de grãos está diretamente ligada, porque nós utilizamos muito grãos, diferentes tipos, está ligado diretamente ao processo de polinização. Então a destruição, a eliminação dos polinizadores, sabemos que muitos animais fazem polinização, mas os principais, mais eficientes, são as abelhas. A abelha por acaso não, é porque elas precisam coletar pólen e coletar néctar, e nesse processo elas são mais, eu diria que vão ter uma atuação maior, dezenas de vezes maior, superior à atuação de outros insetos, por exemplo, da borboleta, vamos pensar de uma vespa, de uma mosca, para citar nomes de outros insetos polinizadores, não só a polinização é feita por insetos. Então essa questão que o homem vem atuando, essa forma de atuação de tratar o planeta, realmente pode levar ao fim da nossa espécie. E um dos fins pode ser por guerras também, conflitos, mas conflito que deriva da falta de alimento. Isso é fato. E essa falta de alimento, apareceu em 2008, uma idiotice aí de um cara, também meio ficção, dizendo que uma empresa aí conseguiria polinizadores artificiais. Não vai conseguir. Não vai ter eficiência, não tem o nível que as abelhas possuem. Isso aí é tolice. Então nós estamos nesse impasse. Como vamos fazer isso? Não sei. E aí, para a gente fechar, já que eu tratei lá no início, nós temos uma gama de congressistas marginais, e chega na cara dele, não estou citando o nome, vai poder ter muito cuidado aqui, um para não derrubar o canal, outro para não derrubar. Esses congressistas, eles têm o interesse deles o Brasil é uma grande potência ecológica. Por quê? Mesmo com seus biomas, uma Mata Atlântica, não tem mais do que
não tem 5% mais da sua, também não era o maior bioma. Exemplo, o Cerrado já tem 60% destruído, a Caatinga tem mais de 50% destruída, e o que tem maior reserva ainda é a Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta. Tem a maior biomassa por metro cúbico, tentar entender dessa maneira, não é metro quadrado, quadrado é só área. Tá? Duas dimensões, metro cúbico é tridimensional, e a gente entende a matéria, o objeto, como tridimensional. Mas a maioria desses caras, e é todos, e aqui eu não tenho essa questão. É uma vergonha, uma pelo preço que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal. A outra é que a maioria que está ali, eles não representam mais do que interesses privados limitados, todos, de A a B, de A a Z, todos os parlamentares brasileiros, eles estão envolvidos com interesses particular pessoal. Mas, aqui no caso eu generalizo, mas uns ainda conseguem pelo menos, vamos imaginar, falar algumas coisas que não é tão, o pessoal ainda vai entender, não, esses aí ainda defendem alguma coisa de meio ambiente, mas a maioria, e aí é complicado porque as votações lá, tudo depende deles, porque como é que depende? Passa por dois caminhos. Um projeto de lei, nenhum vai governar por MP, medida provisória. Tem que virar projeto de lei. Então tem que virar a chamada PL, projeto de lei. As MP é só por enquanto. Aí vai para a Câmara dos Deputados. Tem que ter a maioria vota. E eles votam mesmo os projetos mais danosos. São a favor e são custeado pelo agronegócio, que o agronegócio não é condenar o agronegócio, mas boa parte do agronegócio é bandidagem, é grilagem, é sonegação de impostos, é destruição de mananciais, de rios, de encostas, de tudo. Todos os ecossistemas brasileiros que vocês possam imaginar são afetados com esse agronegócio. É o uso de veneno de maneira indiscriminada, queimadas, bandidagem mesmo, só para a gente ter uma ideia, de julho para agosto de 2019 foi o dia do fogo, foi difundido em redes sociais, e aí entendendo como é que atua aquela situação ali. A medida provisória não vai funcionar, tem que virar projeto de lei, PL. Nesse projeto de lei, voltam lá, aprovado, vai para o Senado. O Senado pode fazer correção, votar ou não, vai para a sanção do presidente da República. Pode votar. Pode ter duas votações na Câmara dos Deputados e quando chega no Senado, ele já é encaminhado para o presidente da República. Ele pode vetar? Pode. Porém, quando veta, ele veta e diz por que está vetando e volta para a observação. Aí se passar por todo e se for ainda sancionado, ainda tem, ou o executivo não quiser sancionar, tem uma possibilidade que é ir para o Supremo Tribunal Federal e lá eles podem sim derrubar. Mas isso, de modo geral, não acontece. Então o que está ali é destruição total mesmo. É destruição total. E o que eu vejo, a vergonha, apareceu inclusive um projeto de lei que foi vergonhoso quanto a respeito das abelhas. E teve grupo discutindo isso, dizendo que era uma coisa boa. É a coisa mais danosa que existe, das coisas mais danosas, que é levar a abelha para tudo que é lugar, virar uma coisa assim, comércio. O interesse ali era eleitoreiro, era uma propaganda eleitoreira, com um viés também capitalista, para capitalização, porque a maioria, 95% tem criando abelha, não está preocupado. Tem que ficar bem claro. Primeiro que não, você não vai preservar a abelha em cativeiro. Segundo, que a maioria só está no oba-oba, ele nem sabe o que está fazendo, mas cedo ou mais tarde, pode ser que exemplo do jeito que fez com, eu já falei aqui, com animais que foram descartados na natureza, não teve mais interesse. Teve um interesse enquanto tinha um valor comercial, na hora que perdeu esse valor comercial, o cara joga na natureza, descarta, e aí coloca ele num local de onde ele não existia, nesse local que ele nunca existiu, ele se torna invasor. Isso tem vários exemplos, nós não temos vários exemplos no mundo, tá? Não é um exemplo isolado não, nós podemos citar aqui um monte. Então, aquilo ali é a maior, primeiro que é muito dinheiro público investido ali nas duas casas chamadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, é dinheiro demais. O preço de um parlamentar é uma coisa assim astronômica, tá? Não fica por menos de 100 mil reais por mês, não fica.
É mais, porque ele tem de verba de gabinete isso, mais do que isso. Aí ele recebe um salário de 30 e poucos mil reais. Vai imaginando tudo isso. Aí tem ajuda de passagem aérea, de moradia, ajuda de paletó, todo tipo de ajuda. Coisa que as pessoas comuns, os trabalhadores, não têm. Coisa que seja funcionário estatutário, funcionário seletista, empregado, não tem esses ajudas. E nesse caso faz esse tipo de vergonha. Então está passando aí, é o verdadeiro passa-boiada, a gente sabe disso. Aqui eu não tenho ninguém de estimação. Aqui eu estou batendo na cabeça de todos. Por quê? Porque são coniventes com essas questões. A imprensa, aí temos que falar, a imprensa estatal, que é aquela TV câmera, mostra as coisas. Aquilo ali é um palco. É um palco. Aquilo ali, se cobrir, vira um circo. Se fechar, vira um hospício, um sanatório. Mas o que a gente tem ali, pelo que a gente vê. Então, a imprensa, somente a TV aberta do Brasil, os jornais, todos comprometidos com grandes usineiros, grandes latifundiários, grileiros, narcotráfico, narcogarimpo e tantas outras coisas que são meios que se envolvem, inclusive para lavagem de dinheiro. Então, o que a gente tem em termos de perspectiva, eu estou falando de abelha, porque o canal, o foco é abelhas, mas serve para toda a biodiversidade do planeta, nós estamos ameaçados. Então, o filme feito lá, quando eu era um adulto muito jovem, estava com 20 anos, quando vi o filme foi lançado, tinha acabado de completar 20 anos, e hoje estou com 60, mais de 60. Quando foi lançado, eu não vi o Blade Runner 2049, vi o outro, que era o 2019. O primeiro, Blade Runner, 1982, quando foi lançado. Mas naquela época eu ficava me perguntando, ou seja, há 40 anos, eu me perguntava, e como é que vai estar daqui a 40 anos? E aí eu pergunto, como é que vai estar daqui a 26 anos? Posso até ainda estar vivo para ver, velhinho, mas posso. Será que o planeta, no ritmo que está de devastação, de destruição, e aí as abelhas, se elas desapareceram, qual vai ser o impacto? É muito bonitinho chegar em congresso, falar coisas óbvias, coisas para meia dúzia de pessoas, mas não falar a realidade. É muito bonitinho ficar passando pano para esse ou para aquele, ter seu engraçadinho lá, parlamentar federal, de estimação, não é o meu caso, não tenho nenhum, e ficar dizendo que as coisas estão indo muito bem. E ficar tentando emplacar nos canais e ainda batendo palma. Por exemplo, vou pegar duas situações, publicar. Eu não dou palco para maluco, eu não faço isso. Mas um foi quando a Amazônia, aqui no mês, não foge a memória, no mês de fevereiro, foi a maior devastação dos últimos 6 anos. E a gente sabe, foram os bandidos marginais da grilagem do agronegócio. Todos não vamos generalizar qualquer coisa, é muito complicado. Não vamos fazer isso. Uma outra situação foi agora no mês de, se não foge a memória, no mês de abril, que foi a maior devastação também nos últimos 6, 7 anos do Cerrado brasileiro. Por que essa maior coisa? E mais, aquele tipo de gente mais rala, mais baixa possível, aquela coisa mais, como fala os em inglês, trash, lixo, dizendo, tentando passar o pano e batendo palma. Gente, como é que eu vou bater o palma para uma coisa que me afeta diretamente? Isso é um nível de raciocínio estúpido. Por conta de que, aí ó, o Cerrado brasileiro foi... Quem são esses pessoal? Agora cabe. Nós temos, aí vamos pegar. Nós temos órgãos? Temos. Os órgãos funcionam? Funcionam. Mas como é que está? Como foi que foi feito nos últimos anos, pelo menos nos últimos 8 anos? Destruíram o IBAMA, acabou com, prejudicou tudo, tirou a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, ou seja, não abriu mais concurso, uns se aposentaram, outros até morreram nesse período todo, e aí ficou, não tem esses órgãos para fiscalizar, não tem interesse, e os caras estão lá com armas pesadas. O pessoal do agronegócio bandido, não é todo o agronegócio, o pessoal do narcogarimpo, não é todo garimpo que é envolvido com o narcotráfico, o pessoal da grilagem, o pessoal do milicianato, esse pessoal todo, eles estão
extremamente armado e tem muito dinheiro. E o dinheiro a gente sabe que compra muita coisa, não compra tudo, mas compra muita coisa. Então esse é o dilema que nós vivemos. E muitos canais e muitos blogueiros passando a mão e achando que é legal. E mais do que isso, aplaudindo, que é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então a gente não tem muitas perspectivas não. Por quê? Porque as abelhas, como eu falei já em vídeos anteriores, vamos pensar a questão aí da Mata Atlântica, ela praticamente foi destruída, foi varrida da terra, não tem mais Mata Atlântica do ponto de vista, e mais, era o único bioma que tinha pelo menos uma lei federal que regimentava, que garantia a conservação, a preservação de suas áreas ainda existentes de vegetação plena, poucas, 5% no total dos 100% quando pisou os primeiros invasores aqui, portugueses, pelo menos que a gente sabe, de história. Daí foi então derrubando essa lei. Daí estou votando, está no Congresso, apenas 490, é uma vergonha, uma vergonha. Eu, graças a Deus, não votei em nenhum canal daqui, mas se eu votasse seria agora de eu chegar e cobrar deles. Cobrar mesmo, efetivamente. Deveria todo mundo fazer. Faz, não faz. Eles estão ali a serviço nosso, eles são nossos empregados. Nós temos que respeitar, mas não estão respeitando o eleitor. Não estão. A maioria, se tiver de 513, se tiver 100 deputados federais, se no Senado pode até ser que tenha mais, dos 81, se tiver 40 que respeitam os seus eleitores, é muito. A maioria estão passando por cima, que só quiseram o seu voto para ser efetivado, para se tornar pelo menos um parlamentar, ter seu tempo, no caso do deputado, 4 anos, no caso dos senadores, 8 anos, mas eles estão sujando, eles estão fazendo um desserviço para tudo, não é para a nação apenas, não, é para o planeta, é para a biodiversidade, é para a segurança, para a sustentabilidade do nosso planeta. Tá? Então era isso. Isso não é bom para a gente, mas a gente está assistindo isso aí. E eu tinha que trazer para cá, porque o canal, a gente não vive aqui de... Muita gente não, a gente não recebe dinheiro, ajuda de ninguém. Nós não recebemos. Eu não tenho, a minha fonte de renda é outra, já disse para todo mundo, precisa aqui repetir. E por isso eu posso descer a lenha quando a coisa está errada. Eu posso apontar, os erros são esses. Nós temos o pior congresso, talvez, da toda a história da... Não sei quanto tempo aí, 100 e tantos anos, e no Brasil nós temos o pior de todos, é o que está aí. E foi eleito, parte já vinha, que é o Senado, que é 8 anos, o parlamentar, lá do Senado, mas que foram eleitos pelo menos 2018 para cá, 2018, 2022. É o pior congresso que nós temos, tanto em termos de Câmara de Deputados, quanto de Senado Federal. É o pior de todos. Nós temos as piores coisas, as pessoas mais nefastas, as pessoas mais agressivas com a questão ambiental. A maioria são desqualificados. A maioria a gente vê lá nos debates. Basta ver uma parte, que eu nem vejo. Eu vejo às vezes por jornais, que eu vejo, como diz, vejo tudo que é jornais, vejo uma parte. Não dá para a gente ver. Porque é tão baixo, é tão pobre, que a gente é perda de tempo. E aí fica aqui esse alerta para todos vocês. O vídeo é longo, tem que ser longo, para tratar esse tema, que o tema não é tema aqui, não é passar pano, e também não é de bater palma, que é um tema muito, mas muito sério, que tem que ser encarado por todos. Aqueles que ainda pensam que o planeta ainda tem uma solução, porque seus dias estão contados. Talvez 2049 está bem aí. Está bem aí. Será que você não pensa nisso? É ficção, mas ficção que a gente já viu na ficção primeira do Blade Runner se repetir antes dele falar que foi 2019, no início desse terceiro milênio já estava acontecendo as coisas que o filme abordava.